Hoje, o senhor está falando dos militares, né, que foram anistiados lá atrás, e mencionou também, num dado momento da conversa, esses ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica que estão iluminando ali os porões da tentativa de golpe do Bolsonaro, né? Agora, eles estão agora falando, como o senhor bem realçou, não são delatores, não foram presos, estão falando espontaneamente sobre algo que testemunharam. Agora, não falaram lá atrás, né? Falam agora, e que é muito Não são difícil você. heróis, inclusive, não podem ser O que tratados eu como queria heróis. saber é se o senhor acha que a manifestação deles os exime de serem avaliados em relação à eventual omissão que possam ter cometido lá atrás. Veja bem, aí essa é o Superior Tribunal Militar é que deve saber qual foi a conduta e o que eles podem ser impugnados a ele. Agora, tratados como heróis não são heróis, porque eles podiam ter tomado a providência naquele momento. O 8 de janeiro não teria acontecido, correto? A partir do momento. O 8 de janeiro não teria acontecido depredação do Supremo Tribunal Federal, da Câmara e do Senado, e nem do Palácio do Planalto. Porque se eles tivessem, naquele momento, ter dito, olha, eu não aceito isso, vou lhe dar voz de prisão e vou lhe denunciar agora. E ele poderia ter feito isso, o general Quadesteira, comandante do Exército Brasileiro. Do ponto de vista dele não ter aceitado, ele não aceitou porque ele sabia muito bem quais são as prerrogativas do Exército Brasileiro e o comandante da Aeronáutica também sabia quais são as prerrogativas da Aeronáutica. Diferente do Garnier, que sempre, né, se posicionou com uma autoridade de achar que podia colocar a Marinha está à sua disposição, presidente. O Bolsonaro era proibido de entrar em qualquer recinto militar, porque ele foi expulso do Exército Brasileiro, e nós sabemos quais foram as razões que ele foi expulso. Ele nunca honrou a farda do Exército Brasileiro, ele nunca honrou as Forças Armadas. Até fez pior agora com o presidente. Ele colocou as Forças Armadas numa situação de vexame. Não todos, mas alguns que se submeteram. O general Heleno não é nenhum santo. O Heleno foi comandante militar da Amazônia, nomeado pelo Lula. Foi lá para o negócio. Nessa reunião em que o general Heleno falou em virar a mesa antes da eleição mesmo, uma reunião que o Bolsonaro fez, que foi filmada, estavam lá esses comandantes, né? Agora, só para entender o seu ponto de vista, então, Naquele momento, os senador, comandantes poderiam ter se o, posicionado, Júlio. claro, o senhor avalia que esse depoimento tardio do general Freire Gomes e do brigadeiro Batista Júnior, que eram comandantes, respectivamente, do Exército e da Aeronáutica, no instante em que o Bolsonaro tramou contra a democracia, ali entre novembro e dezembro, o senhor avalia que este depoimento tardio, se os comandantes tivessem tomado providências lá atrás, teriam privado o Brasil desse constrangimento de estar tão próximo de uma tentativa de golpe, talvez nunca estivemos tão próximos de uma subversão como essa desde a redemocratização. Você acha que se eles tivessem agido lá atrás, teriam nos privado de alguns constrangimentos, como o 8 de janeiro? É isso, claramente. Para mim, sim. Até porque inibiria qualquer pessoa dizer, não, peraí, o Exército. A permissão dele, como comandante do Exército, não estou aqui, eu acho que ele fez o papel dele, você está entendendo? Ele não foi pressionado a fazer, ele fez por livre e espontânea vontade. Vamos deixar claro isso. Ele não foi torturado para fazer isso. Agora, todos os comandos tinham gente acampada durante meses ali. Aqui, o Comando Militar da Amazônia, o general o comandante aqui, permitiu que as pessoas defecassem, urinassem em frente ao Comando Militar da Amazônia, que para nós, brasileiros, e para mim, que sou aqui do Amazonas, é uma grande referência em cuidar das nossas fronteiras aqui na nossa região, fronteira com o Peru, Venezuela, Colômbia. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas estão presentes aqui. Nós temos o maior respeito por eles. Né? Deixaram acontecer isso. Em Brasília, a mesma coisa. Em outros estados. Então, ali, naquele momento, o comandante do Exército tinha que ter falado para os seus comandados: ei, para com essa brincadeira que não vai ter golpe, não. Pode mandar desocupar. Até porque, Josias, aqui no Amazonas, todo mundo sabe que se você parar o carro, teu carro furar o pneu na frente do comando militar da Amazônia, se o teu pneu furar e você estacionado perto da calçada, eles mandam você empurrar o carro e tirar da frente. Pra você ter uma ideia. Eles não permitem que ninguém estacione perto, em frente
ao Comando Militar da Amazônia. Imagine aquela multidão de pessoas sendo financiada por empresários aqui que estão ainda aí, soltos, empresário que levava comida, bebida, farra, churrascada, está tudo solto. Eles financiaram esse tipo de ação. Se tivesse tomado essa decisão e o comandante do Exército, naquele momento, tivesse, não, Tem que ser presidente, eu não vou punidos por omissão. Então, na sua análise, é Sim, preciso uma punição a esses militares por omissão. alguma coisa tem que ser feita para servir de exemplo, é o que eu estou dizendo para você. Porque, veja bem, quem podia dar ordem para os comandantes dos comandos? Quem poderia dar essa ordem? O comandante do Exército. Eles estavam acampando em frente aos comandos do Exército Brasil afora, pedindo o quê? Golpe. E aí você vê que o Braga Neto, usando aquele gabinete paralelo do mal, que matou pessoas, falando que a Covid era uma doençazinha, que ninguém pegava, não morria, que não existia. Um outro deputado lá dizendo que a imunização de rebanho, essa mesma gabinete paralelo do mal, ele atacou o general, Ô, porque se negou a senador, fazer. Então, veja bem, o que nós estamos vendo aí, e aí não tem heróis nessa história. O que tem é o que está saindo aí, a realidade. Acho que nós poderíamos ter evitado o 8 de janeiro. E aí, faltou uma coisa na transição: uma relação mais próxima com as Forças Armadas. Isso não houve. Tinha que ter sido uma relação melhor. Porque você não pode pegar e colocar todo mundo no mesmo vaso. Não. Tem muita gente boa, honesta, trabalhando no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, ô, que não senador. concordavam com isso. E se posicionaram, inclusive, sobre isso. Então, essa transição que nós tivemos de final de outubro até o início de janeiro, teve um erro na transição. Um erro do governo Eu não Lula, na vou... sua análise aí, então. O erro do governo eleito, tá certo? Porque ali era para a gente. Vem cá, peraí, acabou a eleição, vamos conversar, vamos sentar e conversar. O próprio presidente, quando assume a primeira vez a presidência da República, ele não tinha relação nenhuma com as Forças Armadas. Ele era uma pessoa de esquerda, tá certo? Que não tinha relação com as Forças Armadas. Nenhuma. O que ele faz? Ele nomeia para as Forças Armadas as pessoas mais antigas. O general mais antigo, o almirante, o contra-almirante mais antigo, o brigadeiro do ar mais antigo, para comandar Marinha, Aeronáutica e Exército. Ele faz aquilo que é correto, naquele momento, em 2003. Ele não pegou um cara lá de baixo e botou em cima para mandar para o mais antigo. Não, ele fez a coisa correta. Então, essa transição, mas só que naquele momento, a transição era do governo democrata, porque o Fernando Henrique Cardoso era um democrata, para um governo que assumia democrático. Agora não, a transição foi de um governo antidemocrático que queria dar um golpe, e aí a percepção nossa, de todos nós que apoiamos o presidente Lula na sua eleição e lutamos para que a gente pudesse mudar o país, era que nessa transição, e aí tivemos 2 meses, tá certo? Novembro todinho, dezembro todinho, para ter uma aproximação com aquelas pessoas que estavam com vontade de manter uma democracia no país. E tinha muitos oficiais da Aeronáutica, da Marinha e do Exército que poderiam ter contribuído para que não acontecesse o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Uhum. E aí o Bolsonaro não teria fugido. Aliás, também levando aquele dinheiro todo lá, depositando nos Estados Unidos, qualquer um ia, né?